Paz e bem, povo de Deus, esse é o Santu Podcast, o podcast mais abençoado da internet. E hoje nós estamos aqui com um convidado que é muito importante para nós paroquianos, né, Júlia? Isso mesmo, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Santu Podcast. Hoje é uma alegria muito grande, porque nós estamos aqui com um convidado super especial. Mas antes de contar o nome dele, vamos pedir para o pessoal nos seguir, né, Murilo? A nossa paróquia. É isso mesmo, aqui embaixo, aqui na tela vai aparecer nossas redes sociais. Você que pode nos assistir através do YouTube, nos ouvir através do Spotify, através do Deezer. Então, nos siga e compartilhe para que a gente possa levar essas informações, levar as coisas de Deus para muito mais pessoas. Isso mesmo. E hoje nós estamos aqui com alguém muito especial. Ele que é filho da nossa paróquia Nossa Senhora do Carmo, unaiense, é cruzeirense, é um jovem e está em uma preparação muito importante. Nós estamos aqui com o William Melo, nosso seminarista, que já está aí com a sua ordenação diaconal às portas, não é? Seja bem-vindo, William, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs que nos assistem, que nos ouvem. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês falando desse tema tão grandioso que é a vocação, o chamado de Deus. Então, que possamos ter um momento muito frutuoso, até para nos ajudar também e ajudar aqueles que estão discernindo a vocação a crescer no conhecimento de Deus e na vivência da fé. Isso aí, Júlia, aquela história de que convidado não convida não existe no nosso podcast. Sim. Porque o William convidou uma pessoa importantíssima para estar aqui conosco, que é a nossa mãe Aparecida, está aqui. Isso mesmo, ela está aqui conosco, já pedimos, nos bastidores, já pedimos ela para nós, né, essa imagem para ele nos dar, mas ainda estamos negociando, viu? Vocês que estão aí, vai intercedendo pela PASCOM aqui da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Vai que... Coloquem aqui nos comentários se o William deve ou não doar. Isso mesmo, boa. Para PASCOM, essa convidada aqui, nossa mãe Aparecida. Então vamos lá, vamos começar com as perguntas para o nosso entrevistado de hoje. E, William, eu acho que eu já até comentei isso com você, mas eu me lembro, eu estudava no Del Vito, você também, né? E eu me lembro de ver você lá ainda quando no início da nossa juventude, porque nós ainda somos jovens, não é verdade? Graças a Deus! Mas fala um pouco para nós sobre a sua infância, sobre a sua juventude, como que foi esse despertar, né? Veio cedo ou demorou? Quando que veio? Conta aí um pouquinho para nós. A princípio, na infância, quando falavam em ser padre, a primeira coisa que eu dizia era Deus me livre, não é? Jamais imaginava que em dado momento da minha vida, Deus ele confirmaria esse chamado. Digo confirmaria porque nós acreditamos que, como o profeta Jeremias, já nascemos com chamado, não é? E Deus ele foi me despertando ao longo da minha vida, desde o tempo da escola. Algo que marcou a minha infância na vocação é justamente a devoção à Nossa Senhora. Por mais que no princípio parte da minha família era de uma outra tradição religiosa, eram protestantes, mas sempre me encantou a presença de Maria na vida de Jesus e a presença de Maria posteriormente na vida dos apóstolos e na vida da igreja. E algo que sempre me chamou muita atenção é o ofício cantado à Nossa Senhora e o rosário, a oração do rosário. Então, na infância, algo assim que a gente sempre fazia era, me recordo até o dia, todas as terças-feiras, rezávamos o Santo Terço na casa de alguém, os vizinhos, os amigos. Inclusive, ainda hoje, aqui a minha família, os meus amigos, mantêm essa tradição de rezar o Santo Terço. Então, nesse sentido, eu fui me aproximando cada vez mais da igreja. E aqui uma pessoa que marcou muito a minha vocação foi a minha madrinha Antônia, que inclusive mora aqui pertinho, em frente ao abrigo Frei Anselmo. Essa madrinha foi quem me inseriu na catequese, ela me inseriu também no Ministério de Acólitos e Antilas. Antes disso, eu fui coroinha também. Então, a minha vocação, além da devoção à Nossa Senhora, ela nasce
e se fortalece em torno do altar. Tanto é que o meu forte, aquilo que eu gosto bastante de ajudar, é a catequese e a liturgia. Então a minha vocação ela nasce ali, mas o grande despertar ele acontece ali quando eu completei 12 anos de idade, nos primeiros contatos com os padres diocesanos. Então quando foi criada a paróquia Nossa Senhora do Carmo, veio o Monsenhor Augusto, veio também o Padre Milson, depois Padre Samuel, Padre Ricardo. Então esse contato com os padres, em seguida Padre Francisco, Padre Geraldo dos Reis, e assim eles foram me ajudando a conhecer cada vez mais esse mistério da vocação. Então eu sempre digo que o grande despertar, a vocação sacerdotal, é justamente ali nos 12 anos de idade. Agora eu posso falar, ele sempre teve cara de padre, gente. Na escola, Murilo, eu olhava assim e a gente falava, gente, ele não tem muita cara de padre. Eu lembro que nos bastidores ali também do santuário, o pessoal falava assim, aquele menino vai ser padre. E tá aí, né? Isso mesmo, que coisa boa. Então, assim, na sua infância, você não era aquela criança que ia arrastada para a igreja, você gostava de ir? Sim, eu sempre participei. E algo também que marcou o início da minha infância e desse primeiro contato com a igreja, com a liturgia, com a catequese, é o diácono Silvano, né, aqui da nossa paróquia. Todas as quintas-feiras, o diácono Silvano chegava, e ainda até mesmo antes de criar a paróquia, quando ainda a paróquia era a paróquia Nossa Senhora da Conceição, o diácono Silvano chegava, dava a bênção com o Santíssimo, às vezes fazia até o passeio do Santíssimo, com o Santíssimo, né, melhor dizendo, ali dentro do santuário, e aquilo me encantava demais. Então, os 2 grandes dias que eu participava da igreja, o domingo como o dia do Senhor, mas sobretudo a quinta-feira. Para mim a quinta-feira era especialíssima, estar ali tocando sino e etc, né, toda aquela organização litúrgica. William, e assim, eu falo assim que eu também estive na minha infância e na minha adolescência, eu tive muito presente ali internamente dentro da igreja, através dos coroinhas, junto com meus pais através da liturgia, da equipe de canto, e nós, principalmente nós que somos homens, não digo pressão, mas as pessoas olham muito pra gente que está ali e falam assim, você quer ser padre, você vai ser padre, e para alguns aquilo ali talvez seja um incômodo, porque às vezes você não quer isso de fato, ou às vezes você ainda não sente esse chamado, mas para você, como que foi isso, quando você ouvia as pessoas falarem assim, esse menino vai ser padre, como eu disse, como que você se sentia nesse momento? Você sentia que realmente uma coisa boa, assim, eu quero ser padre, ou você sentia alguma dúvida ali no seu coração? Olha, no início, inclusive eu me lembro que a Odufa e o Manel eram os coordenadores dos coroinhas, então marcaram também a minha vocação de alguma forma. Eu acredito que você era coroinha nessa época também, né? Mas é aquilo que eu disse no início. A princípio, quando as pessoas faziam esse comentário, eu dizia, Deus me livre, não, isso não, eu quero ajudar até aqui, mas eu tenho outros pensamentos, pretendo fazer outras coisas. Sempre gostei muito de estudar também, por mais que na escola eu não era o melhor aluno, não. Acho que a Júlia lembra, né, Júlia? Os trabalhos que a gente dava lá no Delvito. Mas eu sempre gostei muito de estudar, então eu almejava, assim, aquilo que muitas crianças almejam, né? Ser motorista de caminhão, ser polícia, né? Teve uma época que só servia ser polícia, então eu já até pensava mais ou menos assim. E sempre esses comentários. E como ela lembrava, a Júlia lembrava, os comentários tanto na igreja quanto na escola. Eu me lembro que, numa época, nós fizemos uniforme, e no uniforme nós tivemos a ideia de colocar a profissão. Só que eu já comecei a ficar um pouco balançado, né, nessa questão da vocação sacerdotal. E eu coloquei 3 pontinhos na minha cabeça, tipo assim, não sei ainda o que eu vou fazer, né? Mas acolhia, mas assim, antes dos 12 anos, não tinha assim, aquela ideia que de fato seria possível isso, né? Até porque também a minha família, no princípio, não conhecia a Igreja Católica tão profundamente, então era mais difícil mesmo, né? Até o apoio familiar. Depois é que foram se apaixonando pela igreja, e eu atribuo esse milagre à Nossa Senhora,
E isso foi me ajudando também a crescer. Mas antes eu ficava um pouquinho com o pé atrás ainda, né? Será? E você falou, William, da sua família, eles serem de outra religião. Como que foi, assim, nesse primeiro momento, quando você decidiu, não, eu vou para o seminário, agora eu vou mesmo. Como que eles reagiram? Isso. Sobretudo a família do meu avô, pai da minha mãe, todos eles vieram de tradição protestante. E por hábito de criação, a minha avó, depois que ela se casou com meu avô, ela também começou a frequentar. E assim foram a minha mãe e a minha tia e o meu tio. E participaram mesmo, né? Gostavam mais dessa vivência religiosa. Quando eu disse para minha mãe que eu iria para o seminário, ela só disse assim: você tem certeza? Eu disse para ela: mãe, certeza eu não tenho, mas o padre disse para eu fazer uma experiência, então eu vou. Se não der certo, eu volto, não é? Aí ela disse: então vai, né? E conte com a gente. E assim eu fui. Tive nos primeiros momentos assim aquele pensamento: eu acho que isso não é para mim, né? Então assim, o apoio dos padres da nossa diocese foi muito eficaz nesses momentos, sabe? E quando eu terminei o curso de filosofia e já fui para teologia, aí a minha mãe abraçou a fé católica, né? Hoje eu tenho o hábito de dizer, ainda que brincadeira, mas minha mãe é mais católica do que eu hoje, não é? Hoje a minha avó também é católica, pratica a fé católica, vai à missa aos domingos, né? Eu tenho uma tia também que participa, inclusive estava falando comigo da última vez sobre a dificuldade da penitência quaresmal. Eu falei: perseverança, a Páscoa está chegando, né? E assim foi. Mas, de fato, nesse momento, mais uma vez eu repito o nome dela, a minha madrinha Antônia. Essa madrinha, ela foi assim a mão de Deus na minha vida. Essa pessoa é a pessoa que eu tenho assim um carinho muito grande, inclusive para mim é como se fosse uma mãe mesmo, e ela marcou a minha vocação e foi quem foi dando força, né? Interessante que nessa época a minha avó não teve tanta aceitação. E a minha avó, mãe da minha mãe, eu chamo a minha mãe de mamãe e chamo a minha avó de mãe, porque ela me criou, né? Ajudou na criação. Ela não aceitou no primeiro momento. Inclusive, ela teve até uma dificuldadezinha com a madrinha. Foi você que mandou ir para o seminário, né? Aí ela, não, mas imagina se eu tivesse essa força de influência, eu tinha mandado meus filhos para o seminário também, né? Mas então teve essa resistência no início, mas Deus também foi moldando, assim como Ele moldou meu coração, foi moldando o coração da família. E hoje todo mundo está maravilhado, inclusive com a data da ordenação marcada, estão ansiosos esperando, né? Filha, você citou aqui algumas vezes que o momento crucial ali foi ali próximo aos 12 anos, né? E quando você fala isso, eu lembro agora da minha época ali também, e mais recente agora, do encontro de adolescentes com Cristo, né, que é o EAC. E aí em recente reunião com as crianças e com os adolescentes, a gente entende o quão é importante esse momento na fase da adolescência da criança, porque é um momento onde há muitas dúvidas, mas também é um momento onde começam a se tomar as decisões, né? E aí foi justamente nesse momento, através da sua madrinha, né, também, que você começou a tomar essa decisão, né, de aceitar esse chamado para essa vocação, né, de se tornar um sacerdote, né? Isso. É muito importante esse trabalho. Eu tenho assim no coração que existem algumas pastorais e movimentos que precisam de fato dessa atenção da gente, sabe? Ministério de acólitos, antilas e cerimoniários, o Ministério dos Coroinhas, né? O EAC, o MAC. Então, esses jovens estão moldando ainda, e crianças também, moldando o caráter, a personalidade, e com certeza nessas dúvidas ressoa o chamado de Deus. A gente diz que Deus, ele nos incomoda demais.
É como uma pessoa de fora batendo na porta, não é? É claro, ele nos dá a liberdade de abrir essa porta, mas ele insiste mesmo com a gente. Um ato de misericórdia e de amor, porque ele mais do que ninguém sabe a melhor forma de sermos felizes. Então é necessário esse trabalho mesmo por parte do pároco, de acompanhar mais de perto essas crianças e jovens, adolescentes, né? E um trabalho também do seminário. Inclusive hoje nós temos o padre Wander como reitor do seminário e uma pessoa também que eu tenho um carinho muito grande por ele, que é o padre Alexander, que é filho de Unai também, que está como vice-reitor do seminário, e ele tem buscado visitar as paróquias, né, para ajudar os jovens nesse discernimento. E com certeza a nossa diocese terá muitos bons padres ainda para continuar o trabalho apostólico, né, confiado por nosso Senhor. E assim, é um momento às vezes, de despertar essa vocação sacerdotal, mas também, às vezes, a vocação para o matrimônio, né? Então, Isso. Cada um tem a sua vocação. Isso. E aí a igreja e os representantes, né? E nós também temos o dever de guiar ali as crianças, os adolescentes para tomar a melhor decisão. Para um bom discernimento. Isso. E isso até as pessoas que nos acompanham, é importante ter essa clareza. Quando nós falamos em vocação, nós não pensamos só em padre e freira, não é? Mas nós pensamos em todas as pessoas que são chamadas por Deus, porque a nossa primeira vocação é a vida. Depois, nas águas batismais, nós temos a vocação dos filhos de Deus. E dentro dessa dinâmica dos filhos de Deus, dessa dinâmica do povo de Deus, que é a igreja, cada um precisa corresponder de alguma forma. E é por isso que, pensando aqui a vocação a partir da vida sacramental, nós temos os dois sacramentos, matrimônio e ordem, que são chamados sacramentos de serviço. Então é importante ter essa correspondência, né, fazendo um bom discernimento. E lembrando também que tantos leigos que se consagram, né, e vivem a vida laical e não recebem nenhum desses sacramentos, mas vive também o seu chamado. Então, olhar a dinâmica da igreja, a riqueza da igreja, como lembra São Paulo na carta aos Coríntios, quando ele fala da diversidade de dons e carismas que são concedidos a cada um de nós pelo Senhor Deus, nós então correspondemos dessas diversas formas que a igreja já nos propõe e buscando realmente aquilo que Santo Agostinho fala que é o fim de todos, a felicidade, mas a verdadeira felicidade, não é? E aí, assim, qual que foi aquele momento decisivo que você sentiu, assim, como o profeta Samuel sentiu arder a voz de Deus ali no peito e você falou assim, esse é o meu chamado, agora não tem jeito. Então, como eu disse no princípio, é marcado pela vivência da liturgia. Eu, às vezes, ouço os meus colegas dizendo que foi num grupo de oração, um momento mais de louvor, de adoração, algo nesse sentido. No meu caso foi um pouco diferente, né? É nesse momento aí mesmo da vivência da liturgia. No entanto, eu me lembro de um fato, quando eu comecei a pensar sobre o seminário. E interessante é que, nesse tempo, eu fiz uma viagem à cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, porque essa madrinha que eu tenho, vou falar várias vezes dela, viu, minha gente, porque marcou mesmo a minha vida. Ela faz romarias para Aparecida, Trindade, Bom Jesus da Lapa. E eu fui a Bom Jesus da Lapa pela primeira vez, fiquei encantado com a beleza daquele santuário, tendo grande parte construído realmente pela mão de Deus, né? Natural ali dentro daquela montanha. E eu tive contato com um padre redentorista. E a gente sempre apaixonado, né? Os redentoristas têm todo um jeito de conduzir a coisa. E eu, depois dessa decisão dos 12 anos, de realmente fazer a experiência, esse padre disse para mim para fazer uma experiência no seminário redentorista. E aí eu organizei minha vida toda para ir para o seminário redentorista, né? Inclusive, era até em São Paulo, se eu não me engano, que tinha o seminário para fazer essa experiência. No entanto, na época, o nosso pároco era o padre Francisco.
Estava aqui o Padre Francisco, o Padre Geraldo permaneceu com a gente um tempo também, e o Padre Francisco me disse assim: William, eu te dou a carta para você entrar no Seminário Redentorista. Já estava tudo organizado. Só que eu quero que você faça uma experiência no seminário da Diocese de Paracatu. Só depois que você fizer essa experiência, eu te dou a carta de apresentação. E eu fui para o seminário de Paracatu para fazer o encontro vocacional. Isso foi em 2014. Lá no seminário, nessa época, eu conheci, hoje, Padre Elinei, né? Na época era seminarista. E quando ele falou para mim da vida diocesana, e falou para mim sobre o padre diocesano que tem como espiritualidade o bom pastor que cuida da paróquia e que faz esse trabalho, e que vai para a roça, e que leva a unção dos enfermos, e atende a confissão. E ele falou isso para mim com tanta alegria que aquilo me tocou profundamente. Você falou, é aqui. É aqui. É isso eu que eu quero. encontrei meu lugar. E eu me lembro que eu partilhei com ele essa ideia. Aí ele falou assim: vai não, meu irmão, fica aqui. E ali eu falei assim: é o meu lugar. Olhando para a alegria daquele seminarista, claro, marca mais profundamente. Na época também, o padre Alexandre estava fazendo o encontro vocacional, e o Alexandre gosta muito de rir, né? Ele olha para a gente rir no tempo inteiro. E ele falou: eu também quero fazer parte disso aqui. Aí, quando eu voltei para cá, para o Unaí, eu liguei para o padre e falei: padre, eu lembro que era Padre Geraldo o nome dele, redentorista. Falei: padre, eu tomei uma decisão, eu preferi fazer essa experiência no seminário diocesano. Ah, mas venha, não sei o que. Eu falei: não, eu acho que é isso, essa é a minha escolha, a minha decisão. Então, essa pessoa, hoje Padre Elinei, inclusive está lá na paróquia Santa Luzia, em Buritis, a alegria daquele homem marcou profundamente. Eu falei: eu quero fazer parte disso, é o meu desejo, então vamos caminhar, não é? Que bonito, William, ouvir assim essa história e ouvir isso sobre alegria, né? E quão importante é essa docilidade. Eu acho que todas as pessoas terem essa docilidade de ouvir a voz do Senhor e de ter ali aquele discernimento, né? De qual vocação seguir. Muito bonito. E nesse período todo, você entrou ali no seminário diocesano, teve assim algum momento difícil, alguma dificuldade que você ficou meio balanceado e pensou: acho que eu deveria ter ido para o outro, ou não, será se isso é mesmo que eu quero? Enfim, teve algum momento que você ficou ali meio pensativo? Então, dúvida quanto ao seminário diocesano e o redentorismo, né, a vocação redentorista, isso não, nunca. Depois que eu tomei a decisão, realmente eu abracei aquilo como vontade de Deus. No entanto, assim, eu sinto isso, né, que quando a gente assim não tem tanto o apoio da família, as coisas ficam um pouco mais complicadas. E com certeza na vocação matrimonial não é diferente. Sim. Quando a mãe não apoia determinado noivado, ou o pai não apoia, ou aquela pessoa, aí começa as dificuldades. Então, a princípio, essa foi a minha maior dificuldade. Quando eu fui para o segundo ano de teologia, de filosofia, né? Primeira filosofia, segundo ano de filosofia, eu estava no seminário de Brasília, porque a Diocese de Paracatu havia enviado a gente para Brasília. Mas, por uma organização interna, nós retornamos para Paracatu. E nesse tempo foi muito difícil, né? Realmente foi um tempo em que eu pensei: será que é isso mesmo que Deus quer para mim? E interessante que eu pensei realmente nessa época dar um tempo para poder viver a vida fora do seminário, mas não indico, não façam isso. Mas assim, na minha oração eu fui bem egoísta, né? Mas eu disse a Deus que me desse um sinal. Não façam isso, viu, gente? Não façam isso. Mas isso, eu vim embora com isso no coração. E isso é tão interessante que eu fiz esse pedido para Deus. Falei: Senhor, eu estou em sombras, estou em trevas, não sei o que fazer. Me diga qual é a tua vontade, mas de forma que eu entenda. Então me diga qual é a tua vontade
e que o teu espírito ajude a compreender essa vontade. E eu vim embora com esse sentimento, mas estava bem tendencioso a ficar ali, pelo menos um ano fora, para fazer melhor o discernimento. Nisso, eu cheguei, né, deixei as malas lá em casa e fui na casa da madrinha, dessa madrinha. Aí ela disse assim para mim: meu filho, nós fomos em Aparecida e uma pessoa comprou um presente para você. Eu falei: tá bom, então, né, que bom, né? Só que a gente queria te dar quando você fosse usar. Só que a pessoa até fez uma brincadeira pelo fato de ser idosa e assim, até preocupada também. Talvez eu não vejo ele ordenar por conta da idade, né? Então, ela comprou esse presente para você e como eu não aguento esperar, então eu vou te entregar. E eu estou sentindo que eu preciso te entregar. No momento que ela falou isso, eu sempre gostei muito de imagem, né? Eu tenho lá em casa muitas imagens, no meu quarto aqui na casa paroquial eu tenho bastante imagens também. Pensei que seria mais uma imagem. E ela me entregou aquele presente. E quando eu abri o pacote, né, de presente, era uma estola sacerdotal. Inclusive eu tenho ela guardada ainda hoje, né? É uma estola verde, dupla face, verde e branca. E ela disse assim: eu senti que eu precisava já te entregar isso. Não sei por quê. Aí eu olhei para ela: mas eu sei por quê. Olha só. Esse era o seu sinal. Eu entendi que seria esse grande sinal que eu pedi a Deus. E de fato o Espírito Santo, na hora que eu vi, eu até me emocionei muito. E falei com ela: a senhora tem certeza que era isso mesmo? Por que não comprou uma imagem, alguma outra coisa? Não, ela disse que era isso. E dentro da loja uma infinidade de coisas que poderiam ser compradas. Ela disse: não, eu quero dar isso para ele. E interessante que ela nem sabia o nome do que era, mas como viu usando, né? Então isso marcou profundamente. Depois disso as minhas orações mudaram. Eu disse: Senhor Deus, por mais que um dia eu venha a desistir dessa vocação ou sair do seminário, eu farei sabendo que é contra a sua vontade, porque eu entendi que aquilo de fato era o projeto dele para a minha vida. Então todos os percalços da vida do seminário, às vezes dificuldade com algum colega, dificuldade também porque a dinâmica do seminário nos exige um pouco, né? É o acordar cedo, as orações diárias, a aula que não acaba mais, não é? Então a gente é muito bem formado, graças a Deus. Então, mas eu sempre quando eu passava por algum percalço, eu lembrava desse momento, me sentia fortalecido. E claro, nunca me faltou a intercessão dela. Sempre pedi a ela: mãezinha, me ajuda. Eu não estou dando conta, me ajuda. Pelo amor de Deus, me socorre. Não é? William, você falou aí muito, você acabou de falar, na verdade, sobre a rotina lá no seminário, né? Que tem algumas coisas. Sim. Mas como que é no seminário? Como que funciona? O seminarista, ele toma café da manhã, ele assiste televisão, ele joga bola. Essa é a minha maior curiosidade. Ou ele fica o tempo todo só estudando e rezando. Como que funciona? Tenho muita curiosidade, William. Do que vocês fazem? O que fazem, né? Onde vivem? O que comem? Como fazem, né? Veja hoje no Santo Podcast. Então, quando a gente entra para o seminário, a gente tem muito forte isso. Estou indo lá para rezar, viver em comunidade, né? Mas a igreja, ela organiza a vida vocacional, né? A vida daqueles que se preparam para o sacerdócio, os vocacionados, a partir de 5 dimensões. Isso se encontra em 2 documentos importantes do magistério da igreja. O primeiro, um documento de São João Paulo II, Pastores da Bovobis, e um documento mais atual, que é a Ratio Fundamentalis. Então, são documentos, além do direito canônico, claro, e da Palavra de Deus, são 2 documentos assim que realmente diz como deve ser. E esses documentos, eles então organizam a dimensão da formação daqueles que almejam o sacerdócio nestas 5 dimensões. A primeira é a dimensão espiritual. Então, no seminário, nós temos missa todos os santos dias, né? A Santa Missa, ela acontece todos os dias, de domingo a domingo mesmo.
Geralmente a missa é na parte da manhã, então nós levantamos, temos ali a higiene pessoal e a nossa vida ela é regulada por um sino. Meu Deus! Então tem uma pessoa É o despertador, é o sino. por semana ou Aí fica um responsável por isso, tocar. para tocar esse sino para lembrar os outros que tem alguma coisa para acontecer. E eu me lembro que 2 toques quer dizer que faltam 5 minutos, então se ajeitem para ir, né? Você já perdeu o horário? Ai, Mais que a cama. quantas vezes, né? Nesses 9 anos de formação, de vez em quando eu tinha que mandar mensagem pro padre dizendo: padre, você não me viu na capela, foi porque eu dormi demais, não é? Mas não foram muitas vezes, Então, não. você Foram era o algumas vezes. seminarista que acordava depois do sino. Geralmente, né? Assim, tem o sino de despertar que toca mais vezes. Depois, então, de manhã, geralmente a missa, a Santa Missa. E a missa nós participávamos ali por volta de 6 horas da manhã. Então celebrava-se a missa, depois o café da manhã. Junto com a missa tem aquilo que nós chamamos de liturgia das horas. Inclusive aqui na nossa paróquia, no nosso cronograma, tem aquilo que nós chamamos de ofício de trevas, que é a oração dessa liturgia das horas. E nós vivemos a santificação do dia a partir dessa liturgia das horas. Então, junto com a missa, nós rezávamos as laudes, que é o louvor da manhã. Então, celebrava a Santa Missa, depois dirigíamos todos juntos. O seminário, ele marca muito aquilo que agora é a segunda dimensão, a vida comunitária. Então, nós tomamos o café juntos, né, ali no momento do café, ninguém fica para trás. Todos saem da capela, vai para o refeitório para tomar o café. Depois do café, ali 7h30 da manhã, começa as aulas, como numa faculdade mesmo. Nós temos ali os 5 horários de 50 minutos, com o intervalo, né, o intervalo entre as aulas, e aí entra já a terceira dimensão da formação, que é a dimensão intelectual. Então, no seminário, ele é muito marcado pela espiritualidade, pela vida comunitária e pela vida intelectual. Então, o seminarista, aquele que almeja o sacerdócio, no mínimo, ele estuda 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. E isso são aulas mesmo, com professores formados, tem professores que são sacerdotes, outros leigos, e ali a gente faz esse estudo. Às vezes tem aula à tarde também, mas de forma geral, a aula de manhã, que vai de 7h30 até ali mais ou menos 11h55. 11h55 toca-se o sino para que todos novamente se dirijam à capela para rezar a hora média, que é também uma oração litúrgica da liturgia das horas. Faz a oração litúrgica, depois tem o momento do Ângelus, também aquela oração bonita que nós rezamos meio-dia, o anjo do Senhor anunciou a Maria, né? Eis aqui a serva do Senhor, o verbo se fez carne, reza ali a oração, todos juntos se dirigem ao refeitório de novo para o almoço. E o interessante do almoço é que ninguém se levanta quando termina. Nós sentamos juntos, rezamos e sentamos juntos e levantamos juntos também. Quando o reitor, ou ele dá um toque lá na xícara, né, ou toca uma sinetinha que tem sobre a mesa, a gente se levanta juntos, reza e cada um se dirige para o quarto. Alguns dias a gente faz a limpeza do seminário. Então tem ali a limpeza dos banheiros, a limpeza das áreas comuns, né? Então nesse intervalo entre o almoço e 2 horas da tarde, é feita a limpeza. No dia que não tem a limpeza, um momento de descanso também, porque ninguém é de ferro, né? E a pergunta que não quer calar, o seminarista também se diverte, ele também joga bola, ele também faz uma roda ali de música e Sim. canta e toca. Aí, assim, o nosso cronograma ele é muito bem organizado para isso. Eu me lembro que no seminário, terça e quinta é o dia do esporte. Então, de 2 horas da tarde até ali por volta de 6 horas, é momento de estudo pessoal. Então, o seminarista ele vai para o quarto, ele vai para a biblioteca, para poder fazer os trabalhos, que tem trabalho, tem prova, tudo isso, né? Realmente o curso de filosofia, né?
com todas as suas exigências, e o curso de teologia com todas as suas exigências. No entanto, na terça e na quinta, né, esses 2 dias, 4 horas da tarde, então, é o momento do esporte. E o interessante é que todos devem ir para o esporte. É aula de educação física. É aula de educação física, com o professor de educação física, e ali, então, ele faz um preparo, né, com todos, faz esse preparo, e depois cada um vai jogar aquilo que acha que... Isso. Então, tem o futsal, tem o vôlei, tem a peteca, tem a queimada, né? Então, tem vários esportes, assim. E tem aquele seminarista ali que ninguém quer escolher pro time. Eu, por exemplo. Você Depois eu aprendi, até que o futsal sempre foi um fracasso. Aí foi melhorando um pouquinho no vôlei, na peteca, né? Inclusive, no seminário, às vezes, nós fazíamos a semana do esporte. Então, tinha competições de turma, uma turma contra a outra, né? E ali a gente jogava mesmo e queria ganhar mesmo a todo custo, com medalhas, etc. Mas, de forma, assim, cotidiana, tem o esporte nesses 2 dias, em que todos são chamados a participar, né? Mas, claro, cada um a seu modo, né, também. Aí, naquele momento também, você pensou assim, né, eu sou padre mesmo, eu não sou jogador de futebol, eu não vou ser jogador de futebol. E o interessante é que muitos dizem isso no seminário, porque nem todo mundo tem aptidão, assim, para o esporte. Quem não tinha aptidão para esporte, nenhum professor dizia, então vai caminhar, fica caminhando em volta do campo, mas parado não. Então, era chamado a isso mesmo. Mas muitos se perguntavam, gente, mas eu vim aqui foi para estudar para ser padre, não foi para isso. Mas aí a importância da vida comunitária. Onde o irmão está, eu estarei com ele também. Por mais que eu não goste daquilo, né? Às vezes eu queria estar no meu quarto, sei lá, fazendo alguma coisa, completando um trabalho que ficou por fazer, ou descansando também, fazendo alguma coisa. Mas não, eu vou também abrir mão, né, vou me sacrificar também pelo outro, né? Como comunidade, Jesus, né? E o nosso corpo é templo de Deus, então a gente tem que praticar exercício. Com certeza, com certeza. E aí a gente se organiza e 6 horas toca-se o sino, todos se dirigem aos quartos para poder tomar o banho, né? Para 6h30. 5 minutos também, igual em retiro, ou era liberado o tempo do banho? Não, assim, é porque o banheiro no seminário, tanto toda a dinâmica do banheiro, né, é partilhado. Então, é banheiro comum. Então, se você demora demais, não dá tempo do outro se organizar. Então, a gente ia mais rápido assim, mas lembrando que tem o irmão que tem que tomar banho, né, fazer a sua higiene pessoal, porque 6h30 todos devem estar na capela. Vocês que se organizavam. Isso. Então ali de vez em quando, fulano, ó, demorando demais, olha a hora, né? Para não chegar atrasado na capela, porque tem a oração das vésperas, que é também uma oração litúrgica do ofício litúrgico, né? Do ofício divino. Então é feita essa organização para poder todos estarem na capela no momento, né? E ali a gente se organizava rápido, né? Porque não tem tanto tempo assim, para juntos rezar as vésperas, para em seguida ter o jantar, né? E dessa rotina, William, o que você destaca assim que isso era o que eu mais gostava? Nossa, esse momento, sabe? Igual quando a gente está estudando aquela aula, eu fico ansioso para aquela aula. Lá no seminário, qual era esse momento seu? Eu confesso que na dimensão intelectual eu tive assim uma certa dificuldade com a filosofia. Porque a gente chega no seminário com muito essa ideia de dogma, de verdades, de fé, da teologia. Por isso, a teologia ela é muito mais gostosa de se fazer. Eu comecei a gostar da filosofia no último ano, aí já estava acabando, né? E depois, na teologia, eu vi a importância da filosofia. Claro, tem aqueles professores que a gente se aproxima mais, que a gente se identifica, né? Então, algumas aulas, eu lembro na filosofia, gostava muito da filosofia medieval, ali o pensamento da patrística, né? Aquilo me encantava o coração, pensando que depois, quando São João Paulo II, ele escreve a Fides et Ratio, né? Fé e razão, a gente percebe que as duas caminham juntas.
e que são, como lembra São João Paulo II, são duas asas que levam o homem ao infinito, que levam o homem a Deus, a fé e a razão. Então eu sempre gostei muito dessa dinâmica. E tem os pequenos momentos, pequenos intervalos que a gente sai ali da aula e senta todo mundo junto para bater papo, né? Ou quando no esporte também a gente dá aqueles gritos, né? Aquela coisa, fulano, pega a bola e, nossa, você joga de, né? Isso, aquilo. Então, esses momentos são muito importantes e muito, assim, proveitosos mesmo na vida de seminário. Não é fácil viver em comunidade, mas quando a gente entende que aquilo é dentro da dinâmica cristã, a coisa ganha uma nova conotação e começa a ser prazeroso, porque a gente entende que estamos fazendo a vontade de Deus. E é interessante que você falando sobre o contexto, sobre a vida no seminário, a gente entende que dentro do seminário, para além da vocação sacerdotal, despertam-se outras vocações, porque ali vão surgir pedagogos, né? Vão surgir os padres professores, que são tão importantes também para a formação de novos padres. Vão surgir os padres cantores, vão surgir os padres comunicadores, então ali vão se descobrindo e vão se alimentando novos dons. Mas deve ter ali também algo que torna essa vida do seminário difícil, né? Qual momento ali durante esse período que você ficou no seminário que foi mais difícil para você? Olha, eu tenho, inclusive, se os meus colegas de turma estiverem assistindo, vão dar risada agora. A minha dificuldade maior, levantar cedo. E como a gente tem que rezar juntos 6 horas, a gente tem que levantar 5h30, 5h40, né? Para poder se higienizar e chegar na capela a tempo, né? Então, a minha maior dificuldade era o horário cedo, para levantar cedo. Então, à tarde, às vezes, ficava assim meio difícil manter acordado, né? Mas, assim, talvez... Eu penso que essa foi a maior dificuldade. Eu, graças a Deus, não tive dificuldade na dimensão intelectual, que exige bastante também. Afinal, é um curso, né? É uma graduação. Então, não tive dificuldade com isso, né? Na convivência também a gente vai buscando sacrificar um pouquinho, né? Ajustar um pouquinho, né? Então, essa dinâmica do levantar cedo me exigiu um pouquinho, viu? Tranquilo, porque então 90% da população não gosta de levantar cedo. Tá no caminho, né? Sim, tá no caminho. Normal, isso é normal. E você falou também, dentro dessa rotina, a liturgia das horas, a Santa Missa todos os dias, então vocês viviam bem ali essa vida de oração, né? O seminarista, ele tá ali em constante oração. E imagino eu que isso influencia também nessa preparação, nesse período de discernimento ali. Como que é isso? Isso. Então nós temos vários momentos de oração. Além da liturgia das horas, uma vez por semana a gente se reunia à noite para rezar o terço. Alguns seminaristas criam o hábito de rezar o terço todo dia. Então, após o jantar, lá no seminário, assim, 20 seminaristas caminhando ali na frente do seminário, rezando o terço. E cada um também precisa cultivar uma vida interior, uma espiritualidade que seja capaz de manter a oração comunitária, mas também a oração pessoal, né? Então, isso é importante. Nas quintas-feiras, momento de adoração, na parte ali da noite. Às vezes também nos reuníamos para cantar o ofício a Nossa Senhora. Na quaresma, todas as sextas-feiras, reza-se a via sacra. Então tem esses momentos de piedade, esses momentos de oração e, claro, a máxima, a participação na Santa Missa, né? William, e aí passou-se o tempo, né? Se fez ali todo o período dentro do seminário, a filosofia, a teologia, e aí acabou. Como que funciona? Você vai para um estágio, assim como na faculdade? Sim. Aonde que terminou essa parte ali do seminário, para onde que vai? Isso. Então, é importante lembrar também que outras duas dimensões nos preparam para esse contato mais direto com o povo de Deus, né? Com os leigos da paróquia e com os padres também, obviamente, que é a dimensão humana afetiva.
nós temos acompanhamento com o psicólogo, né? É feito também esses momentos de formação humana afetiva, para ter mais possibilidade de um bom contato, um contato sadio com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os homens, com as mulheres, com os idosos, para a gente poder levar a mensagem cristã, mas tendo consciência que somos seres limitados e precisamos estar bem com a gente mesmo para poder anunciar com alegria o Evangelho, né? O amargurado não consegue com muita facilidade transmitir a esperança cristã, não é? E também tem uma outra dimensão, que é a dimensão pastoral. Então, no sábado e no domingo, nós não ficamos no seminário. Então, nós somos enviados para as paróquias ali, talvez da cidade que está o seminário, ou algumas cidadezinhas mais próximas, para fazer já esse estágio pastoral. E ali o padre pede uma formação para coroinhas, formação para ministro, leitores. A gente acompanha o padre na Santa Missa, fazendo já esse trabalho. E tudo isso prepara, então, para depois, como ministro ordenado, cumprir a missão a qual a igreja o chama, e claro, Deus o chama. Mas então depois, quando a gente termina a teologia, feita ali em 4 anos, o seminário, no outro ano, ele designa a gente para alguma paróquia. E ali nós vamos viver todos os dias, né? De segunda a segunda, ali na paróquia, vendo mesmo a dinâmica administrativa, pastoral, espiritual, né? As dificuldades também que as paróquias enfrentam. Esse tempo de estágio, ele vai de uma diocese para outra. Então, tem dioceses que pedem 1 ano de estágio ainda para o candidato ao diaconato e em seguida o presbiterato. Tem dioceses que exigem apenas 6 meses, né? O caso da nossa diocese de Paracatu é ali entre 3 e 6 meses de estágio como seminarista. Isso, para conhecer mais de perto a dinâmica paroquial, para não chegar lá depois de ordenado, como diz, vou lembrar da minha avó, da minha madrinha, para não chegar cru lá, né? Mas chegar um pouco mais preparado, né? Então é feito esse estágio, e dentro desse estágio tem a ordenação diaconal, que o direito canônico pede que o candidato, né, agora ordenado e como diácono, já participante do clero, mas que ele fique pelo menos 6 meses como diácono. Então esse intervalo de mais ou menos 1 ano é o estágio pastoral, para então ser ordenado presbítero, né, padre? E como que você veio parar aqui em Unai, quase que do lado aqui da sua madrinha também, né? Como que você veio parar? Foi assim, foi uma sorte do acaso, ou coisa de Deus? Mas foi uma escolha? Como que funciona isso? Onde que decide, o William vai para aquele lugar? Isso. Sempre quando perguntam, né? Depois da ordenação, você vai para onde? Né? Ou quando termina o curso também, para onde que você vai? Você vai fazer pastoral aonde? O estágio pastoral? Quem determina isso é o reitor do seminário, em comunhão com o bispo diocesano. Então eles determinam e a gente acolhe, né? Já exercitando também a obediência ao bispo, né? Então geralmente é determinado. Vale lembrar que dentro desse período de estudo eu fiz uma experiência numa outra diocese. Então eu fiquei um tempo ausente da diocese de Paracatu e fui fazer uma experiência na arquidiocese de Diamantina. Fiquei lá 3 anos e 9 meses. Fui acolhido por Dom Daci, que é o bispo, arcebispo de Diamantina, fui acolhido pelo seminário. Eu fiz essa experiência lá. Mas chegou um dado momento que eu senti a vontade de voltar. E uma pessoa que marcou esse meu retorno foi o padre Valdeci, nosso antigo pároco, né? Ele marcou muito esse retorno. Ele organizou esse retorno e se colocou à disposição para me acolher aqui na paróquia. Então, na festa de Nossa Senhora do Carmo, ano passado, eu tive esse primeiro contato com ele. Já tinha feito pastoral com ele anteriormente, mas assim, nada mais superficial, né? E depois, então, tendo ele como pároco, nós conversamos, mas eu já estava assim,
determinado que deixaria a Arquidiocese de Diamantina, porque a terra da gente, o lugar da gente é uma outra coisa. É sempre bom estar em casa. Sempre bom. E aí, então, o padre Valdeci, em comunhão com Dom Jorge e com o padre Wander, com a equipe de formação do seminário, tem outros padres também, decidiram que eu ficaria aqui mesmo, junto com ele, continuando esse período formativo. E aqui estou até hoje, né? Há 2 meses atrás, o Dom Jorge me ligou dizendo que a minha ordenação diaconal tinha sido aprovada, e marcada para o dia 11 de abril. Então, serei ordenado diácono e depois, né, não sei para onde irei ainda, depende do bispo diocesano e da equipe de formação. Então, está sempre nas mãos de Deus, né? Quem sabe fique por aqui. Está nas mãos de Deus. É isso. E William, já com aí a sua ordenação já marcada, você ficará, depois de ordenado a diácono, um período até ser ordenado sacerdote. Isso. Mas nesse período ali, como diácono, qual será o seu papel na igreja? O que você vai desempenhar? O que você vai fazer para completar ali essa formação, né, até chegar a ser ordenado a padre? Isso. Então, o diaconato na igreja, ele é um ministério ordenado, né? E é o primeiro grau da ordem. É o primeiro grau, mas jamais pode ser entendido como degrau. O diaconato, ele é uma vivência. Quando a gente olha lá a Sagrada Escritura, 7 homens são instituídos como diáconos, mas são instituídos para responder a uma realidade. Há uma discussão na comunidade ali em que as viúvas, os pobres, os órfãos, né, dos gregos não estavam sendo tão bem assistidos. Então há até um certo ciúme entre eles. E os apóstolos então veem a necessidade de instituir esses 7 homens, dentre eles Santo Estevão, né, que foi aí apedrejado na proclamação da fé. Então o diaconato na igreja, ele é um ministério ordenado muito ligado à caridade, ao ministério da caridade. A primeira função do diácono não é a vida, fazer um batizado, ou casamento, ou outras dinâmicas litúrgicas, né? Mas é justamente esse cuidado com a caridade. E isso é muito importante. Essa primeira dinâmica, então, da caridade. E, claro, também, dentro da nossa liturgia, o diácono, ele é um ministro também do batizado. Então, a partir dali, acontecerão batizados pela mão daquele diácono, né? Se Deus quiser, depois do dia 11, inclusive, já tem vários batizados marcados já. Já tá com a agenda cheia. Isso, no Sábado Santo nós vamos realizar ali alguns batizados, se eu não me engano, são 17 batizados. No domingo de Páscoa também já tem alguns batizados pré-agendados para eu poder, a partir do meu ministério, fazê-los. Também já tem um casamento, né, de uma pessoa que disse: William, eu vou me casar depois que você ordenar. E agora eu disse para ela, né? Falei: olha, a ordenação foi marcada. Ok, então eu vou fazer lá todo o processo matrimonial. Não tem desculpa, né? não casar. Agora eu quero ver. Porque muita gente cria, né, essas desculpas para poder não receber o sacramento. Então, o diácono, ele é ministro do batismo, né, ministro do batismo, e ele também é testemunha qualificada do matrimônio. Ele assiste o matrimônio em nome da igreja. Porque lembrando que o matrimônio, quem celebra são ali os noivos, né? E ele ali está, o diácono está em nome da igreja para abençoar aquele matrimônio e colher também dos noivos o consentimento, né? Dizendo que realmente um quer viver com o outro até que a morte o separe. Então, esses 2 sacramentos, o diácono, ele assiste e celebra como ministro mesmo próprio daquilo ali. E dentro da liturgia da Santa Missa, o diácono também tem funções que lhe são próprias, né? O diácono proclama o Evangelho, o diácono, ele prepara o altar do Santo Sacrifício, prepara ali as oferendas. O diácono também retira os vasos sagrados e faz aquela purificação. O diácono, ele assiste os sacerdotes nas necessidades litúrgicas ali. Então, ele tem, assim, uma dinâmica muito própria, tanto nesse âmbito importantíssimo da caridade, que os diáconos não devem esquecer, afinal,
nasce o ministério em vista disso, mas dentro da liturgia também ele tem uma dinâmica ali muito própria também de celebração, né? Na ausência do sacerdote, ele faz a distribuição, ele celebra a palavra com a distribuição da Eucaristia também, abençoa o povo em nome da igreja e em nome de Deus. Então toda essa dinâmica é muito própria do diácono, né? E o diácono, nessa ocasião, é o mesmo diácono, aquele que a gente tem presente aqui, que faz a celebração da palavra, como, por exemplo, o diácono Silvano, é o mesmo tipo de ordenação? A ordenação é a mesma. A única pequena diferença que existe na ordenação que um diácono permanente recebe e a ordenação que eu vou receber no dia 11 é uma pergunta que o bispo faz. No caso, para mim, o bispo pergunta se eu quero guardar o celibato por amor a Deus. Então, essa pergunta, obviamente, não é feita ao diácono permanente, porque praticamente todas as vezes ele já recebeu o matrimônio, então não vai viver o celibato, né? Lembrando que o celibato é diferente de castidade, né? Então, essa pergunta ela é feita, mas a ordenação é a mesma, o ministério é o mesmo, os paramentos usados são os mesmos, somos diáconos na hierarquia da mesma forma na igreja. O trabalho desempenhado é o mesmo, no entanto, o diácono Silvano, o diácono G, eles são chamados de diáconos permanentes, eles vão permanecer diáconos aí, foram ordenados para permanecer naquele ministério. Já o seminarista ordenado, né, que almeja o sacerdócio, nós somos chamados de diáconos transitórios, porque tem essa transitoriedade, né, de 6 meses para depois ser ordenado presbítero. Mas, como a vivência do ministério e a ordenação, a mesma coisa, do mesmo jeito, né? E assim, a gente sabe que todo esse período, né, desde lá você decidir o que você quer, né, quer seguir essa vocação, ela tem os desafios, como você disse, e eu acredito que vai avançando-se, né, esse tempo, vão surgindo alguns outros desafios no meio do caminho. Hoje a Igreja Católica, ela permite que o seminarista, ou até mesmo posteriormente como diácono, que ele dê uma pausa nesse momento, que ele possa ter uma pausa para refletir e depois retornar. Como que funciona? Olha, isso seria um caso extraordinário, né? Um caso extraordinário. A igreja entende que o seminarista que fez um pedido, interessante que antes de ser aprovado a ordenação diaconal, nós precisamos escrever uma carta à mão e assinar essa carta. Essa carta ela é direcionada ao bispo diocesano, em que a gente, de livre e espontânea vontade, nós precisamos usar essas palavras nessa carta, nós dizemos que nós queremos abraçar aquele ministério. Então precisa ser algo muito consciente. Claro, pode acontecer essas realidades extraordinárias, mas a igreja entende que o seminarista que recebe o primeiro grau da ordem, ele está convicto da sua vocação, né? Mas claro, esses casos podem acontecer também, e no diálogo com o bispo diocesano as coisas podem ir se ajustando, né? Mas sempre um caso extraordinário. William, e qual conselho você daria para alguém que sente esse chamado ao sacerdócio, ou alguém que está ali com a chama acesa, mas, né, de repente vem um vento ali, está indeciso? Qual conselho você dá para essa pessoa? Existe uma expressão bíblica muito usada por Jesus. Ele disse isso a Maria Madalena, disse isso às mulheres que ali estavam, disse isso aos apóstolos, sobretudo a São Pedro, naquele momento ali da barca, em que São Pedro começa a caminhar sobre as águas. Não tenhas medo. Acredito que essa é a palavra. Não tenha medo. Porque, assim, ele chama, mas eu só vou conseguir realmente fazer um bom discernimento se eu avançar para as águas mais profundas. Porque não quer dizer que o jovem, ao entrar para o seminário, ele está obrigado a ser ordenado. Ele pode fazer esse discernimento. Então eu convido
todos os jovens da nossa paróquia, da nossa diocese de Paracatu e todos os jovens aí espalhados por esse mundo todo, que se tem essa dúvida, se tem ainda que um desejo, ainda que pequeno, faça a experiência no seminário. Tem os encontros vocacionais, tem também esse convite que é feito pela igreja a participarem, né, como seminaristas do seminário, fazendo essa experiência. Então, meu irmão, se você tem realmente aí alguma dúvida, ou ainda que essa chama, você pense que ela é pequena, procure o seminário da diocese, procure o seu pároco no primeiro momento e diga para ele: olha, padre, eu penso isso, né? Não tenho certeza o que eu quero. Então ali você vai fazer o discernimento. O seminário é um lugar de discernimento. Eu me lembro que um reitor que nós tínhamos em Montes Claros, Monsenhor Silvestre, ele dizia o seguinte para nós: a primeira missão do seminário não é formar padres. A primeira missão, função do seminário é formar bons cristãos. Porque o bom cristão será um bom padre, se assim perseverar. Dom Darcy José Encioli também, arcebispo de Diamantina, sempre lembrava isso aos padres e a cada um de nós. Essa sementeira, daí vem o nome seminário, né? É para plantar a semente do evangelho no coração dos jovens que ali estão. E vivendo a fé cristã, ele vai fazendo esse discernimento para então dar uma resposta definitiva a Deus e à igreja. Então, mais uma vez eu repito, não tenhas medo, meu irmão. Se você tem no coração, ainda que pequeno, né, o desejo, o pensamento, procure seu pároco, converse com ele, procure o seminário da sua diocese, no caso nosso, a diocese de Paracatu, e faça essa experiência, porque vale muito a pena. Willi, assim, uma curiosidade para mim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, você citou lá no início sobre os redentoristas. E aí nós temos aqui os carmelitas, nós temos os franciscanos. Qual que é a diferença ali? Também a gente às vezes tem dúvida, qual que é a diferença de frei, qual que é a diferença de padre, como que funciona? Isso. Então, ao longo dos anos da igreja, nesses 2000 anos de história que ela tem, pessoas santos, né, buscaram viver uma espiritualidade própria. Então pensemos, São Bento, com aquele modo de vida, né? São Francisco, nós estamos no tempo da Quaresma, tempo também da campanha da fraternidade, lembramos de São Francisco, esse cuidado muito próximo com as pessoas, com a natureza. Também São Simão Stock, ali com a ordem carmelita, não é? Tem São Bernardo de Claraval e tantos outros homens e mulheres também, né? Que queriam viver essa fé cristã de uma forma muito própria. Desses homens e mulheres, hoje santos homens, santas mulheres, não é? Que com certeza estão no céu e intercedem por nós, surgiram essas espiritualidades, que nós chamamos de ordem ou de congregação. Então nós temos, por exemplo, a Ordem do Carmo, que é fruto dessa vivência associada ao Monte Carmelo, ao profeta Elias, essa vivência muito própria na relação também com Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, que são chamados de carmelitas. Nós temos também São Francisco, que surge ali numa época muito conturbada da igreja. Junto com São Francisco tem Santo Antônio, e dali de São Francisco vem a ordem franciscana. Então, essas ordens e essas congregações, elas surgem com esse pensamento. Nós precisamos viver a espiritualidade cristã, viver o evangelho, mas nós vamos viver de uma forma muito própria. Então, pessoas vão se associando a essas ordens. As pessoas associadas a essas ordens podem ser celibatários ou não. Por exemplo, a Ordem de Nossa Senhora do Carmo tem a Ordem Terceira do Carmo, que são leigos, né, que vivem essa dinâmica. Então, essas pessoas associadas, elas são chamadas aí de frei, de freira. Na ordem premonstratense nós temos os cônegos também.
São pessoas que se associam a essa vida muito própria do santo. E dentre eles, nós temos alguns que são ordenados. Então, podem existir freis, carmelitas, franciscanos, que não são padres, mas podem existir freis que vivem essa espiritualidade e que também receberam o sacramento da ordem e são padres. Exemplo, né? Nós temos aqui em Unai o convento de Nossa Senhora do Carmo. E ali nós temos o Frei Geraldo, né? O Frei Reinaldo e muitos outros freis que também são padres. O Frei Carlos Mestres também, que tem uma vida muito bonita, né? Na espiritualidade bíblica. Então, pensemos dessa forma. Todo frei necessariamente é padre? Não. Mas dentre os freis podem ser escolhidos homens que têm essa vocação, obviamente, também, né? E que são ordenados ao sacerdócio. Então, nós temos aqui um frei que é diácono. Tivemos também o Frei Lucas, que foi ordenado diácono aqui, dia 8 de dezembro, no ano passado, e ele já era chamado de frei. Então, para ser chamado de frei ou freira, o que precisa? Se associar a uma dessas ordens ou a uma congregação e fazer os votos, que começa com os votos simples e depois os votos solenes. A pessoa, a partir do momento, então, em que ela faz os votos, ela recebe o hábito daquela comunidade religiosa e a partir dali é chamado de frei. Lembrando que frei é irmão, né? É um irmão na comunidade. Então tem toda essa vivência, né? Aí. Independente de ser padre ou não, ele vai seguir os votos. Isso. Votos de pobreza, votos de castidade. Pobreza, castidade, a obediência também. Eles têm uma forma muito própria de viver também. Então, eu costumo dizer, né, peço licença às congregações, talvez até estando enganado, né, mas eu acho que de forma superficial, eu diria que uma pessoa ela entra para um convento ou para uma ordem, nem tanto pensando em ser padre, mas pensando em viver aquela espiritualidade, né? Por exemplo, São Francisco, ele não era padre, ele era diácono. Santo Antônio, que é franciscano também, muito próximo a São Francisco, era padre, né? E viveu a espiritualidade franciscana e em comunhão com essa espiritualidade franciscana, viveu também o seu sacerdócio, né? Esses são chamados todos de religiosos. Então, sempre que você ouvir que determinada pessoa é um padre religioso, quer dizer que ele recebeu o sacramento da ordem e também está vinculado a uma dessas congregações ou alguma ordem, não é? E os padres diocesanos são chamados de padres seculares, que não estão associados a nenhuma ordem e que vivem a espiritualidade do bom pastor. Então, em cada diocese, dadas as diversas realidades, o bispo tem o seu clero diocesano, que são os padres diocesanos. Mas, infelizmente, nem todas as dioceses, elas têm o número suficiente de padres diocesanos. Então, o bispo ele faz contato com a ordem religiosa e pede que padres ajudem ali naquele momento, né? E, por fim, me lembro o Frei Leon, que é frei e padre também aqui do convento de Nossa Senhora do Carmo, ele sempre insiste nisso, né? Perguntando para ele como que é a dinâmica, ele diz: a nossa primeira obrigação é a vida conventual, é a vida no convento. Claro, depois atende a paróquia, mas a primeira obrigação dele não é tanto ser vinculado a uma paróquia, mas viver aquela espiritualidade, que é diferente do padre secular, do padre... Que já tem uma vida pastoral mais... Isso, que se perguntam para mim, né, você sendo padre, qual é a sua espiritualidade? É estar inserido numa paróquia, naquela realidade, naquele chão, para atender aquele povo. Percebe que é diferente, né? Sim. E uma curiosidade minha, o Murilo deixou a curiosidade dele e agora uma minha. Eu percebi que você tem um amor muito grande pela Virgem Maria e eu queria saber qual é o seu título mariano aí de devoção, e se você tem um santo também de devoção, qual é? Sempre fui encantado por Nossa Senhora da Conceição. E aqui, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, não é? Então, o título de Nossa Senhora da Conceição sempre marcou muito a minha vida.
Afinal, ela é a padroeira de Unai Sim. também, né? Nossa Senhora da Conceição, eu me lembro que na bênção do Santíssimo, a gente reza, bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Naquele momento, sabe, ela, a Virgem Maria Imaculada, o coração puro, né, que acolheu as promessas de Deus. E acolheu Deus de tal forma que nela Deus se fez carne, não é? Então, a Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Conceição, sempre marcou muito a minha vida, a minha vocação, e inclusive, quando ali eu tinha os meus 5 anos de idade, passou um homem na porta de casa vendendo imagens, né, ali. E qual imagem? Foi a primeira que nós adquirimos, justamente a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Tanto é que no meu convite de ordenação, eu fiz questão de colocar lá a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Então ela marcou e marca profundamente toda a minha vida. Claro, todos os títulos se referem à mesma Santíssima Mãe de Deus, mas eu tenho um carinho muito grande por esse título específico, né? Lembrando também o dogma que foi proclamado pelo Papa Pio IX em 1854, quando ele diz, né, que Maria foi concebida sem o pecado original. Então aquela que era chamada de Nossa Senhora da Conceição, agora é chamada de Imaculada Conceição. Então é muito, muito forte na minha vida, né? E aqui, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, não é? Que bom, também é o meu título mariano, Imaculada Conceição. William, e pensando assim mais no futuro, a gente que está há muito tempo assim vivendo, né, na vivência dentro da comunidade, a gente percebe que cada padre tem ali, para além da vocação sacerdotal, ele tem ali alguma função que ele prefere, né? Tem aquele padre que se dá bem mais com jovens, tem aquele padre que gosta, assim como o padre Valdeci que esteve aqui conosco, que gosta da comunicação, tem aquele padre que gosta mais da parte administrativa, de cuidar, que ele assume uma paróquia. Você já pensou sobre isso? Já sabe que caminho que você vai nortear aí a sua vida como padre futuramente? Difícil a resposta, né? Porque olhando para a dinâmica paroquial, a gente de fato tem que ter uma atenção com tudo, né? Mas eu tenho assim uma proximidade muito grande devido à minha vocação ter nascido nesse meio com a liturgia, sempre gostei muito da liturgia, a parte catequética também, né? Ali está com os catequistas, com os catequizandos, sempre gostei muito da catequese, gosto muito da área da formação. Eu entendo que aquilo que Padre Valdeci e eu partilhávamos quando ele estava aqui, Padre Hilton também partilha da mesma ideia, nós cresceremos mais na fé se realmente investirmos na formação. Pensemos, documentos do concílio, quantas pessoas não conhecem a Sacrosanto Concilium, a Dei Verbum, a Gaudium et Spes, a Lumen Gentium, documentos que são belíssimos e muita gente não conhece. Eu tenho esse desejo de fazer as pessoas se aproximarem e conhecerem essa beleza que a igreja nos traz. Então, essa dinâmica da formação, da liturgia, da catequese, é onde eu me enquadro mais, né? É importante isso para fortalecer a nossa fé católica. Isso. E enquanto paróquia nós podemos até validar isso, né? Eu tive aí o privilégio de participar de algumas formações com o William e assim foram valiosíssimas, né? Toda a sua dinâmica, né? O jeito de falar ali realmente convence, a gente vê que sabe, né? Que tem ali o conhecimento. E como isso é importante, porque só se ama aquilo que se conhece. Com certeza. E nós somos carentes de informação, nós precisamos disso, precisamos ser formados. Que bom, né? Não tenho dúvidas de que as paróquias por onde você passar serão bem formadas. Se Deus quiser. William, está chegando o grande dia, então faça um convite para o pessoal de casa que está ali nos ouvindo, né? Vamos convidar para esse grande dia, esse dia tão importante. Isso. Então, no dia 11 de abril, ali na Semana das Dores, na sexta-feira, pela imposição das mãos e oração consecratória de Dom Jorge, bispo da nossa diocese, eu serei ordenado diácono. Então, nós convidamos todo o clero da diocese de Paracatu, convidamos
né, muito especialmente a nossa paróquia Nossa Senhora do Carmo, nas suas diversas comunidades urbanas e rurais. Convidamos também as outras paróquias que pertencem à nossa diocese e, por fim, convidamos todo o povo de Deus para que venha celebrar comigo esse grande momento na minha vida, em que eu dou ali o meu sim definitivo a Deus, mas também um momento importante para a nossa igreja diocesana, que acolhe ali mais alguém para somar forças, né, dentro do nosso clero. E também os 3 dias que antecedem o dia 11, né, dia 8, dia 9, dia 10, no santuário, às 19 horas, nós teremos o tríduo em preparação para a minha ordenação. Eu convidei alguns padres para celebrarem aí com a gente, né? O padre Regis, que hoje é o nosso coordenador de pastoral, que muito me ajudou, foi meu orientador de monografia, muito me ajudou nessa dinâmica até mesmo para aperfeiçoar esse sentido formativo, né? Até para ajudar também depois, posteriormente. Padre Regis foi um grande influenciador, dizendo sempre para mim: William, estuda, 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 né? Para poder se preparar bem para melhor servir. Também o meu irmão Luiz Guilherme, né? Meu irmão de turma, nós estudamos juntos, né? Nós entramos no seminário em 2015 e o Luiz Guilherme também vai celebrar com a gente aí o dia 9. E o dia 10, o padre Alexander também, que foi um colega de turma daqui de Unai também, preparando, né, a comunidade, preparando também cada um de nós, eu também, me preparando para receber então o sacramento da ordem no dia 11. E será então no santuário de Nossa Senhora do Carmo, aqui no bairro de Vinéia, às 19 horas. Todos estão mais do que convidados a celebrar esse momento tão importante na minha vida e na vida da Diocese de Paracatu. Isso aí, o William, ele contou para nós aqui nos bastidores que ele não vai nos doar. Essa não, de jeito mas nenhum. Mas ele vai nos doar a pizza, que vai ser o nosso jantar agora. Ai, meu Deus do céu. Vamos procurar o Padre Hilton. Chama o Padre Hilton lá, não é? E a pizza pode ser com pimenta, né? Você gosta eu gosto. O Padre Hilton que não gosta de Não, pimenta. de jeito nenhum. E teve bom, o Padre Valdeci ganhou uma pimenta e trouxe essa pimenta para cá. Então, quando eu abro ela na hora do almoço, do jantar, aí o Padre Hilton e o Padre Rogério já fica todo desconcertado, né? Porque ela dá um cheiro muito bom e eu gosto muito da pimenta, né? Mas eles não gostam de jeito nenhum, né? Mas é isso. Essa foi um presente muito especial, né? Essa imagem foi numa visita à Aparecida do Norte e a minha mãe me deu de presente essa imagem. E eu disse para ela assim: mamãe, eu vou deixar essa imagem lá em casa. Ela falou assim: de jeito nenhum. Aonde você for, é para você levar ela. Então é um sentimento muito belo, muito grandioso, né? Porque a presença de Nossa Senhora na minha vida e na vida da minha família é assim, falta-me as palavras para dizer sobre a presença de Maria na minha vida, né? Mas quem sabe depois a gente consegue, né, uma para vocês. Que é mais singelo que um presente de uma mãe, né? Uma outra mãe, que é nossa Mãe Santíssima. Essa imagem, ela marcou muito a minha vida. Então, o tempo de seminário onde estive, ela esteve comigo, né? E agora, onde quer que eu estiver, claro, é um símbolo sagrado, né? Assim, a gente tem mesmo para lembrar da presença de Maria, mas ela carrega também esse tom sentimental por ser um presente muito especial de uma pessoa que eu amo demais, a minha mamãe. Com certeza. Né? Está perdoado, sendo assim. Obrigado. Sendo assim. Se tiver a pizza, né? Vamos negociar. Mas vamos ver com o Padre Hilton, quem sabe, ele deve estar por aí, a gente chama ele, né? William, muito obrigado pela conversa, foi muito enriquecedor conhecer mais sobre a sua história, né? Então, assim, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, compartilhe esse podcast, compartilhe esse convite para que nós possamos comemorar junto com o William a sua ordenação diaconal. E agradecemos aí e pedimos, Júlia, que o pessoal nos siga nas redes sociais. Sim. Nos sigam aí no Instagram. Lembrando que esse podcast
Você pode ouvir no Spotify, no YouTube, no Deezer. Então está aí mesmo para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a vida do futuro, né? Bem próximo aí, diácono William. Muito obrigado, William, pela sua presença. Que Deus abençoe. Que Nossa Senhora Imaculada Conceição te acompanhe mesmo, te acompanhe aí durante todo esse processo até chegar aí na sua ordenação sacerdotal. Estamos felizes por você, conte conosco, conte com as nossas orações. E a vocês que nos escutaram até aqui, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo episódio, se Deus quiser. Até mais e até o próximo Santo Podcast, o podcast mais abençoado da internet.